fofurinhas, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Hath e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer 3 DIYs super fofinhos, bonitinhos de comidinhas, que são esses aqui que vocês acabaram de ver, são 2 pulseirinhas. Essa daqui que tem chicletinho, biscoito, várias coisinhas bem fofinhas de comer. Essa outra aqui que é de marshmallow e esse colar de ouro que dá até vontade de comer. E se vocês quiserem então aprender como fazer esses acessórios, vem com a Hath e que machó! Eu comecei usando esse molde de silicone que eu já ensinei aqui no canal. Separei essa cor de biscuit, que é meio verdinha, e fui preenchendo todinha essa forma de silicone. Pra tirar foi bem simples, eu fui só dando umas apertadinhas e o biscuit já soltou, só ficou com essas rebarbas, que depois eu fui tirando com uma estaquinha todo esse excesso de biscuit. E aí eu fui dando uma acertadinha com a ponta dos dedos. E a massa ficou desse jeito, eu fiz ela 2 vezes. E aproveitei para pegar a massa de biscuit branca, fiz uma bolinha com ela e dei uma achatadinha e fui abrindo para que essa massa branca ficasse do mesmo tamanho da massa do biscoito. E aí depois de abrir eu peguei essa escovinha de dente e fui passando em toda a volta para poder dar uma textura e deixar com mais carinha de biscoito. E aí eu juntei massa, recheio e massa e fui dando uma acertadinha para ficar tudo bem juntinho. E com o biscoitinho pronto, eu peguei um pedacinho de arame, daqueles mais molinhos que eu tinha na caixa de ferramenta, dei uma entortadinha na ponta com esse alicate e cortei um pedacinho, porque ele vai ser a sustentação para o nosso pingente. Eu vou usar ele em todos os DIYs, para ele ficar com essa pontinha e virar então o pingentinho do colar. E aí eu esperei secar e depois que secou eu separei essa correntinha que tinha aqui em casa e esse lacinho que estava perdido por aqui. E também essas argolinhas de bijuteria, abri ela, a argolinha com um alicate e juntei o pingentinho de biscoito que a gente acabou de fazer com a correntinha para poder virar um colar. E aí, pra dar um enfeitezinho, um toque final, eu colei com super cola o lacinho bem em cima do biscoito. Pro marshmallow eu usei essas 4 cores mais fraquinhas, Candy Color. Fiz 4 minhoquinhas e coloquei uma em cima da outra, desse jeito que vocês estão vendo aí. E aí fui girando, torcendo essas tirinhas para poder dar aquela sensação de marshmallow, aquela torcidinha, que é o que dá a cara mesmo do marshmallow. Depois eu estiquei ela um pouquinho para poder juntar tudo e não soltar. E com a estaquinha eu tirei a pontinha e depois de 2 em 2 dedos eu fui marcando para poder cortar e ficar com um tamanho parecido do marshmallow original. Ficou desse jeito, aí nas pontinhas eu só fui acertando, dando uma arredondadinha e uma achatadinha pro marshmallow ficar bem fofinho, bem parecido com o de verdade mesmo. E com aquele mesmo ganchinho que eu ensinei pra vocês antes como que faz, eu coloquei de cada lado do marshmallow, é só enfiando que depois que secar o biscuit, ele fica bem preso. E fiz isso em todos eles.
E com um pedacinho de massa que sobrou, eu fiz um coraçãozinho, porque eu achei que ia ficar super fofinho e ia dar também um charme pra pulseira. Depois que o coraçãozinho ficou pronto, eu peguei esse pedacinho de correntinha que estava sobrando aqui em casa e dei uma enfiadinha no coraçãozinho, para ele poder, na hora que secar, ficar tudo junto. E aí eu separei todas as peças para secar, porque depois de seco, eu fui abrindo essas argolinhas de bijuteria e fui juntando todas essas pecinhas. Eu comecei pela correntinha com o coração, o marshmallow, mais marshmallow, marshmallow, marshmallow e na pontinha o marshmallow com o ganchinho, um fechinho, né, de colar, de pulseira, né, tem que ter esse fechinho pra gente conseguir finalizar a pulseira. E pro último DIY eu peguei essa massinha de biscuit rosa e cortei pra ficar em quadradinho. E com uma estaquinha ou uma régua também dá, eu separei, né, 2 risquinhos pra ficar parecendo gominhos de chiclete. E aí eu fui dando aquela acertadinha na mão pra ficar tudo bem bonitinho. E finalizei com aquele araminho pra virar um pingentinho. O próximo, eu peguei essa cor bege, fiz uma bolinha e fui abrindo pra ficar um círculo bem bonitinho e bem lisinho. E com uma estaca eu fui dando essas empurradinhas em toda a volta pra ficar com esses gominhos, porque aí vai ficar parecendo um biscoito. E no meio também fiz de novo, né, um coraçãozinho e coloquei pra ficar parecendo um recheio. E pra dar o toque final, eu vim com o palitinho fazendo vários furinhos. E coloquei o pingentinho. Depois eu peguei a massa de biscuit lilás com uma bolinha maior e 2 menores. A maior eu fiz um retângulo, fui dando umas apertadinhas assim, pra poder virar um retângulo, que é o meiozinho da bala. E com as partezinhas menores eu abri pra ficar uma massa bem fininha, em retângulo também. E fui com a ponta dos dedos dando uma franzida, porque essa parte é aquela lateral da bala onde dá aquela torçãozinha, que é onde a gente abre a bala. Então eu fui só com a ponta dos dedos mesmo, dando uma apertadinha, uma ajeitadinha, assim, pra poder ficar meio franzidinho, uma pontinha menor e uma mais abertinha, pra ficar com esse formatinho, né, de como se fosse a pontinha da bala. E pra prendê-la bem e não soltar depois, eu fiz um furinho nesse retângulo da bala e fui encaixando essa pontinha que a gente acabou de fazer pra ter certeza que depois que secar não vai soltar. E aí eu coloquei o pingentinho. Pro próximo eu usei esse rosa, que é um pouquinho mais escuro. Eu abri a massa e cortei um retângulo. E dobrei as 2 pontinhas pra fora, pra ficar esse arredondadinho dos 2 lados, tá vendo? As 2 pontinhas se encontram no meiozinho, desse jeito. E aí, bem no meiozinho aí, ó, eu fui dando uma achatadinha e uma apertadinha pra poder ficar menorzinha essa parte do meio, porque depois vai o miolinho do laço. Também eu cortei, abri e cortei uma tirinha compridinha, retangular, que aí sim agora a gente vai encaixar naquele espacinho o miolinho, aquele meio que tem o lacinho. Porque com a Hatch não pode faltar laço, né? Tem que ter laço em tudo. Depois eu peguei essa massinha de biscuit, que é um laranjinho clarinho, abri ela e cortei em formato de quadrado.
e fui fazendo 2 marcações em pé e 2 deitadas para ficar parecendo vários quadradinhos, né? Que vai ser o nosso chocolate. Não é para afundar até o final não, viu? É só para fazer uma leve marcação. E para dar um detalhe mais especial ainda, eu peguei essa forminha de flor e cortei um pedacinho do canto para ficar parecendo que alguém tava morrendo de fome e deu uma nhaque, uma mordidinha no chocolate. Eu achei que ficou legal, dá um toque diferente, né? E achei que ficou até divertido assim, tipo, alguém comeu chocolate. Eu gostei bastante e achei que ficou bem legal. E para finalizar, eu coloquei um pingentinho. Por último, eu usei a massa de biscuit verde, fiz 5 círculos do mesmo tamanho e fui apertando um do lado do outro para formar uma florzinha no estilo de biscoitinho. E aí eu fui dando uma ajeitadinha e coloquei o pingentinho. E depois de tudo seco, eu peguei essa corrente que tinha aqui em casa sem nada, posicionei do jeito que eu queria e fui abrindo as argolinhas e prendendo eles na correntinha. E ficou desse jeito os DIYs. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês façam esses acessórios pra vocês também, ou então pra presentear algum amigo, alguém da família. E se vocês gostaram, então, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!